Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um UniOdontoCast. A nossa cooperativa está desenvolvendo esse trabalho para você ter bastante conhecimento, bastante flexibilidade no seu dia a dia. E hoje nós estamos aqui com um tema excelente para a gente pensar em longevidade, longevidade dos negócios, né? E é uma coisa que está muito em voga. Nós estamos trabalhando muito disso na cooperativa e queremos passar para vocês, tá bom? E o nosso tema é ESG, governança e risco, como pequenos negócios constroem confiança, reputação e longevidade. Olha só que interessante, onde você pode aplicar isso no seu dia a dia. E para compartilhar comigo, né, essa jornada aqui desse episódio 3, estou com a Jaqueline, né, que é a nossa gestora do GRC. GRC, que é governança, riscos e compliance, que nós temos dentro da cooperativa. Nós fazemos um trabalho muito bacana lá, Jaqueline na frente, né? E queria que você falasse um pouquinho disso, Jaqueline. Começa falando aí. Oi, André. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema que eu adoro, né? É um tema que independente da profissão, eu acho que todo mundo de alguma maneira está envolvido, pelo menos deveria estar, com algum desses três pilares, né? Do E, do S e do G. Não tem como a gente fugir. É um prazer estar à frente aí desta área na Uniodonto. E aqui com o meu time, né? A Bruna e o Afonso, podendo contribuir aí com o UniOdontoCast. E nós temos uma convidada super especial, né? Que é a lagiária do Sescop, São Paulo, né? Que está entrando aqui online com a gente. E olá, lagiária, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda Olá. ao UniOdontoCast aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Eu, representando aqui, né, neste momento, o Sistema OCESP, estou muito feliz de estar com vocês, de discutir sobre esse tema que é bem importante, ele é a essência, né, do cooperativismo. E vamos lá, bater um bom papo. Bom papo. Temos aqui a Bruna e o Afonso também, representando aqui a mesa. Eu gosto de falar que mesa cheia é gostoso, né? Porque gera um bate-papo, uma discussão muito Sim, boa, sim. né? Então vamos lá, vamos começar a perguntar. Acho que a primeira pergunta, Jaque, para quem que você faz? Eu vou fazer para a Lala. Vou chamar a Lala é íntima aqui já nossa, né, Lala? Então, quando a gente fala de ESG, normalmente as pessoas pensam numa estrutura de uma empresa grande, com processos complexos, né? Mas eu acho importante a gente trazer para o público que esses pilares, eles podem e devem, e na maior parte das vezes ele já faz parte dos processos da realidade de qualquer empresa, de uma empresa pequena e, por que não, de um consultório odontológico. Então, trago para você, Lala, uma pergunta assim, de que maneira você acha, né, quando a gente está falando especificamente de ESG, como que ele pode ser aplicado ao cooperado e ao pequeno negócio que ele conduz? Aham. É muito importante, né, a gente entender essa questão aí desses pilares, né, do ESG e como que ele está no nosso dia a dia, né? Não é uma coisa complicada, não é só para grande empresa, né? Ele faz parte da nossa vida, do nosso negócio, menor que ele seja, né? Mas antes até da gente falar de pilares de ESG, eu acho que é importante a gente entender o conceito de sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade é aquele lá, é o nosso objetivo geral. É onde nós queremos chegar enquanto mundo, né, cidadãos aqui desse grande planeta, né, onde nós habitamos, né, a nossa casa, a casa de todo mundo. Então, lá na sustentabilidade, nós falamos assim, né, o que a gente consegue viver hoje na parte ambiental, social e econômica, que conseguimos viver, realizar as nossas necessidades, né, os nossos impactos, desejos, sem impactar muito as gerações futuras, né? Que mundo que a gente quer deixar para os nossos descendentes? Então, de uma forma geral, sustentabilidade é isso, né? O grande objetivo. Qual o nosso legado, né, Lala? Exatamente, né? Então, como que nós deixaremos esse mundo, né?
E aí a grande questão é isso, como que eu faço, né? Tudo bem, eu quero deixar o mundo mais feliz, né, para as próximas gerações, mas e o como? O como é ferramenta. E aí que entra o ESG, né? Então, assim, como que nós vamos fazer isso do ponto de vista ambiental? Como nós vamos fazer isso do ponto de vista social? E do ponto de vista de governança, pensando que nós trabalhamos aqui do ponto de vista das empresas, né? Porque toda empresa, desde a menorzinha que tem até uma grande multinacional, ela tem que ter uma estrutura de governança, que é aquele foco, como que eu organizo, como que a minha empresa está organizada. E da mesma forma, ali, né, como que eu me relaciono com o ambiente, né? E também a parte social. Então, o ESG ele traz essa visão, né, esse olhar de como que a gente pode colocar isso na prática. Sim. E pensando no pequeno, né, no pequeno consultório ali, desde coisas muito simples, né? Então, assim, consumo consciente, reciclagem, eh, atuação, né, com projetos sociais. Então, de uma forma muito no nosso dia a dia, sem mudar, né, até a nossa estrutura, né, então não preciso de mudar nada no meu dia, assim, falar: "Ai, tem que fazer isso para fazer o praticar o ISG", né. Não, são coisas muito simples, né. É, dentro de um Que eu consultório, né, odontológico que às vezes, não se preocupa muito em fazer muita gestão, né, a gente enxerga o ESG como um divisor de águas, né, porque além de controlar as questões ambientais, que são os resíduos, tal, ele tem que pensar com a governança, e governança é cuidar dos processos, né. E o ESG ele tem até uma visão, né, as pessoas acham que é até mais ambiental, tudo, mas tem a questão econômica, né, de sustentabilidade. Isso é que acho talvez uma mensagem forte para o dentista que está nos assistindo, né, para o colega, seja cooperado ou não, que está vendo nas mídias sociais, é justamente isso, né, é entender como organizar a rotina e não ter desperdício, né, lá. É bem isso mesmo que você falou. Muito bacana. e só um adendo, né, quando a gente fala do consultório, né, pensando em governança, né, e é justamente isso, é saber separar o dentista, pessoa física, da pessoa jurídica, como que se tem esse tipo de processos, né. A gente vê que tem uma necessidade e que isso é importante, né, então como que ele tem a estrutura organizacional mesmo desse consultório. É. E isso se reflete na estrutura toda, né, interna, né, já que como que esse pequeno negócio se organiza com SG? O que que você entende que ele pode trabalhar? É, É, é muito amplo, né, assim como ela já falou, eu acho que separando um pouquinho, no pilar ambiental, a gente enquanto consultório, nós temos um impacto grande ao meio ambiente, né, principalmente na geração de resíduos. isso. Então nós temos uma responsabilidade ambiental muito forte enquanto consultório. Então compete a nós dentistas essa responsabilidade no manejo, né, na gestão desses resíduos, no uso consciente de água, de energia elétrica. Então essa é a contribuição, que eu vejo, assim, nesse pilar ambiental, né. E é importante a gente trazer isso, André, dessa sua pergunta, porque, o dentista nesse momento ele tem que pensar como um microempresário mesmo. Não é só o que ele faz na casa dele ou como ele se comporta no meio ambiente. Ele tem que pensar ele enquanto gestor daquele negócio, quais são as ações que ele vai, implementar no consultório para minimizar o impacto, porque o consultório sim tem um impacto ambiental, né. Então, fazemos emissão de carbono. É Então. importante a gente saber isso, Aham. né. Então eu tenho sim essa responsabilidade no ambiental. No social, nós temos ali projetos, principalmente de prevenção de saúde, que são projetos sociais, muitas organizações voluntárias, onde, o dentista pode fazer parte e contribuir com esse pilar social. Eu não sei, eu acho super importante e é uma coisa que a gente acabou desenvolvendo ou aprendendo depois que a gente mergulhou no tema, é o LGPD. LGPD.
LGPD, neste momento, ele está no pilar social. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o profissional, enquanto gestor daquela informação, e as informações de saúde são dados sensíveis, essa responsabilidade, a segurança da informação no uso do seu prontuário eletrônico, no uso dessas informações que você tem acesso, quando você está tendo este cuidado, você está exercendo o pilar social. Tá? Dentro do ESG. E todas as práticas de organização, sejam as práticas da sua recepção, os seus processos ali financeiros, organizacionais, sejam os seus processos relacionados à biossegurança, sejam os seus processos com a tua equipe de suporte, se você tem auxiliares, se você tem profissionais que trabalham na recepção, terceirizados. Médicos, né? Dentais. Isso, exatamente. Essas relações, elas exigem práticas seguras e, portanto, práticas de responsabilidade legal. Então, tudo isso faz parte do G. Então, se você for olhar de uma forma geral, por isso que eu falei, dá a impressão que ESG é para uma grande empresa, mas não, está no dia a dia de todo mundo. A gente já faz, talvez a gente não dê o nome, mas a gente já faz. E mais do que isso, né? Como cooperativa, nós já fazemos há muito tempo, né, Lala? Isso. A formação de uma cooperativa, ela já é uma formação voltada para o ESG, né? Então, isso já dá um diferencial enorme, né, na administração, dentro das operadoras e tudo mais, que são cooperativas, né? Hoje, eu acho que o mundo busca essa organização e a gente já está à frente, né? Né, já nasceu, né, o cooperativismo, quando a gente todas as cooperativas, né, no mundo inteiro, né, a gente tem ali o cooperativismo é baseado em 7 princípios. E olhando os 7 princípios e as estruturas, né, de governança, né, os pilares de ESG, a gente vê que tem muita convergência, né, ali dentro, né, da cooperativa, quando ela pratica os princípios, ela também está ali muito próximo de uma estrutura que propõe, né, o ESG. Legal. Mas o Afonso e a Bruna estão muito quietinhos. Estão muito quietinhos. Vamos fazer eles falarem aqui também. Fala aí. Afonso, vou perguntar primeiro para o Afonso, tá? Afonso, quando você olha para as nossas atividades, para o nosso time lá dentro mesmo, da Uniodonto Campinas, quais são as ações, né? Qual a postura, o que você percebe que pode ser um diferencial nessa relação da cooperativa com o cooperado e o público em geral? Certo, Jaqueline. Eu separei em 3 tópicos para a gente conversar, fazer esse bate-papo. O primeiro, que eu acredito, que é a comunicação clara. Então, quando a cooperativa tem uma comunicação clara com o seu público, com os cooperados, com a rede, com os seus fornecedores, diminui muitos ruídos entre esses dois prestadores, né? Então, a comunicação clara é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu destaco é a coerência entre o discurso e a prática. Então, sempre que tiver um comunicado, um discurso, processos e regras que o cooperado, a rede deve seguir, precisamos sempre auditar, seguir as regras, seguir as práticas. Então, isso também diminui muito o ruído entre a cooperativa e o cooperado, né? E o credenciado, nossa rede. E o terceiro ponto é a construção da confiança no dia a dia. Então, quando a gente tem uma comunicação clara, né, com esses prestadores e a coerência entre o discurso e a nossa prática, eu acho que gera uma confiança, né? Eu acredito que gera uma confiança mútua entre a cooperativa e sua rede. Então, eu acredito que esses 3 pilares fortalecem essa comunicação integrada, né? O cooperativismo como um todo. Excelente. Bacana, muito bom mesmo. Confiança, transparência, a base de todo relacionamento. Todo relacionamento, né? E eu vou fazer uma pergunta para a Bruna. Isso. Tá bom? Tá bom. Bruna, do ponto de vista dos processos e da qualidade, tá? Quais os riscos que mais aparecem quando não há organização e boas práticas? Isso dentro da Uniodonto, sim, mas também dentro do consultório, se você puder dar uma deixa aí pro dentista também. Sim. Bom, como a gente já comentou aqui, a Jaque principalmente, a gente, hoje em dia, tá todo mundo muito conectado, né? Então, o paciente, ele já vai também no consultório já totalmente instruído. Então, o paciente, hoje em dia, ele tem uma percepção que vai além dos atendimentos clínicos, né? Então, ele tá olhando para as práticas do profissional. Ele vai chegar, vai ver a organização do ambiente,
vai ver se a equipe ali, ela tá seguindo meio que um padrão, se o dentista é claro, né, nas informações dele, como a gente já falou de transparência. Então, um risco que a gente tem muito grave aí, né, é o risco da imagem. Então, os dentistas, eles têm que pensar, né, o profissional ali no consultório, qual é a imagem que eu quero passar? É uma imagem que eu sou organizado, que eu tenho um controle dos processos, que o consultório é um lugar seguro, que eu tenho a clareza das informações e eu posso passar isso para o paciente. Isso também leva a gente a pensar na questão de processos. Se você, enquanto dentista, tem os seus processos desenhados, você tem um padrão de atendimento, você vai conseguir fluir muito melhor, tanto você quanto a sua equipe. Né? Então, você ter com a sua equipe ali, quando a gente fala questão de LGPD também, alinhado com a secretária, olha, aqui a informação do prontuário do paciente, está na recepção, tem mais pessoas ao redor que, né, não figuram ali junto com o paciente, não é um acompanhante, nem nada do tipo, fala mais reduzido, mais baixo, ou não falar propriamente as Não deixa informações. amostra, né? Isso. E ter esse desenho, né, ter esses processos mapeados, ter a equipe treinada. A gente fala da parte de governança, o pessoal acha que é coisa de outro mundo, que tem que Sim. contratar sistema, que é complexo. Mas não, é a prática do dia a dia de uma forma mais regulada, mais organizada. Resumindo, simples é o correto de fazer, Sim. né? É a rotina, Ter né? padrões. Ter padrões, né? Cada um tem o seu, lógico, né? Mas existe uma metodologia hoje já bastante difundida dentro da odontologia, dentro Sim. São as boas práticas, né? Minimamente ali, né? Para todo mundo seguir. a gente pode trabalhar isso muito bem no consultório, Sim. né? E a gente pensa nisso também quando olha para a questão de biossegurança, né, na questão do ambiental ali. A gente está fazendo o descarte correto dos resíduos, tem toda uma separação, cada tipo de descarte. Se você usa impressão radiográfica ainda, tem que ter um descarte adequado. Hoje em dia tem aparelhos que são todos digitais, né? Você pode aderir a um aparelho desse e contribuir com o meio ambiente também. E ainda em processos, né, a gente pensa também não só no processo com atendimento do paciente. Então não é nem pela má fé, né, do profissional. Às vezes acaba ali, é um conhecido, alguma coisa, vem trabalhar comigo, fica naquele contrato de Isso é boca, não tem uma regulação certinha, ele não está no papel documentado, né? E aí a gente vai ver, às vezes, a moça que atende na recepção é a mesma que faz a limpeza, é a mesma que ajuda o dentista dentro do consultório. E aí, se tem um contrato, às vezes aquela informação não está descrita, né? Acaba gerando um acúmulo de função, que vai acabar gerando um passivo aí, um passivo trabalhista, né? Sem dúvida. E, inclusive, as questões processuais dentro do consultório, o CFO que regulamenta. Sim. Uma secretária que exerça uma função Sim. de ASB ou TSB pode dar cadeia para os dois. Exato. Então, É um risco muito grande. muito grande, né? Correr, né? Acaba muitas vezes que assim, mas a pessoa é disposta ali, né? Vai fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, não, tenha um cuidado maior com isso, né? Cuidado mesmo. Ainda também nessa questão de processo, gerenciamento de resíduos, você tem que ter um documento formalizando como que você faz aquela coleta, como que você faz aquele descarte. PGRS. Exatamente. Que a vigilância sanitária de cada município cobra na emissão dos alvarás, né? Então a gente vê que, quando eu recebo o relatório da vigilância, tem aquela lista de documentos para fazer. Isso é uma governança também. Eu estou gerindo os meus processos ali, né? Excelente. Quando, como a Lala falou do ESG, né? Com o ambiental, não. Sim. Eu vou jogar tudo isso aí. Já que a gente está falando de risco, André, eu queria perguntar para a Lala. Na prática, Lala, como que o dentista ele contribui ali, essa redução de risco, ela pode contribuir para fortalecer essa longevidade da cooperativa e dos cooperados de maneira geral? Uhum. Tava ouvindo a Bruna, né, falando aí e pensando aqui, né, quando ela fala ali de possíveis, né, processos trabalhistas, Sim. que você não tem tudo muito bem organizado, né, os processos ali organizados. E o quanto que isso, tendo um processo trabalhista que vai para a mídia, que, né, como que isso A imagem do profissional. Da cooperativa. e você percebe, né? Então, assim, o quanto que é importante, né, ter essas, seja relações de trabalho, seja os processos ali ambientais, né, que vocês têm a questão da odontologia, né, tem que ter esses cuidados, né, os descartes.
Então, assim, tudo isso, né? Então, é importante de que o cooperado faça parte dele, né? E ele tem esse apoio da cooperativa no sentido, assim, de orientar, de como fazer de uma melhor forma, né? Porque tudo isso, se a gente não cuida, pode impactar, e aí impacta não só para aquela pessoa ali, que tem um prejuízo, né, diretamente, mas também impacta na rede, nos colegas, Nos corporados, né? e às vezes até para o cooperativismo como um todo, né? Nós já tivemos casos assim de problemas numa situação que era de trabalho infantil e que aquilo ali como que repercutiu, né? Não só para aquela moradia daquela cidade, mas para o cooperativismo como um todo, né? E a gente tem muito essa preocupação aqui também, né, de como que a gente orienta para que tudo não tenha grandes impactos negativos, né. Eu uma vez vi uma entrevista com o Cortella, falando de um pensador, né, e perguntaram para ele assim: "O que você dá como dica, né, pra pessoa, fazer as coisas, né, corretamente, né, e ter, né, ações, né, que, sejam boas para sua imagem", né. Foi mais ou menos isso que perguntaram para ele. Ele falou assim: "Olha, tudo que sua mãe, puder escutar que você fez e tá certo, né, é o certo. O que você esconder dela, tá errado", né. E é verdade, né. A imagem é bem isso, né, você fazer o correto, né, você fazer lógico que existem regras, diretrizes da sociedade, né, que você pode até não concordar, mas você tem que agir de uma forma, né, correta para poder trabalhar, né. E é isso aí, né, se a gente não puder contar para nossa mãe, eu já queria Não basta. Quanto mais Bem feito todo dia, né? No final vai ter um processo redondinho, né? quanto mais você faz, mais natural fica, né? Sim. exato. Porque não pode ser aquela coisa forçada também, né? Só na cultura, É né? isso, você pratica, vira hábito. E é o hábito que leva à excelência, né? O que a gente faz todo dia. E aí, porque senão fica forçado, as pessoas percebem. Percebe, né, tem que ser natural, tem que ser de você, né. Isso. E isso é o trabalho cooperativista, né, é um ajudando o outro a crescer, é um ajudando o outro a se desenvolver, Sim. né, e aí você entra nessa questão do ESG, né, que nós estamos discutindo aqui. Então eu vou lançar um desafio para vocês aqui, né. E pra quem quer começar a aplicar o ESG no dia a dia dele, né. Mesmo com recursos limitados, que essa talvez seja a grande dificuldade de todo mundo, né, Lalau? Não ter uma empresa maior, às vezes tem até um destino de um recurso para isso, mas um pequeno consultório, uma pequena empresa que está nos vendo aqui, talvez possa falar: "Ah, mas vocês estão querendo que eu faça coisas que eu não consigo, né". Então, o que pode ser feito de forma prática no curto prazo, né? Vou começar com a Bruna, depois ela lá, depois o Afonso, depois você, Jack. Tá bom. Bom, é isso que realmente a gente vem falando, né? Ter a atenção nas práticas do dia a dia e o registro dessas práticas, né? Você manter tudo muito bem documentado, claro, que seja desde o atendimento, né, do paciente, ou como a gente comentou, com a rotina de contrato com os seus auxiliares ali. Você tendo essas coisas organizadinhas é um benefício próprio, né? Porque em uma possível judicialização, uma coisa, você tem material para se defender, e também você mantém a organização do seu consultório, né? Sim. Então, assim, não é uma coisa muito difícil, não demanda um investimento, mas não, o prontuário, vou ter o prontuário aqui legível, claro, armazenado num lugar seguro, vou ter um contrato de trabalho. Então, assim, são práticas simples do dia a dia que resultam ali numa garantia muito, muito maior, né? Legal. Vai lá, você. O Sescop, assim, de uma certa forma, né, que está por trás de todas as ações, às vezes, que nós fazemos na cooperativa, né, Sim. com educação e com tudo isso, né. Como que você pode, mostrar isso, né, junto com o Sescop para um dentista, né, cooperado nosso? Isso. Né, a gente está aqui, o Sistema OCESP, né, então, rapidamente, né, nós somos em 3 instituições, né, a OCESP, que organiza, né, as cooperativas, o Sescop, onde a gente faz essa parte de desenvolvimento, capacitação e promoção social, e a FESCOP, que é uma entidade sindical patronal, né. E aqui no Sistema OCESP, né, o nosso papel é justamente contribuir, né, ajudar as cooperativas a
se desenvolverem, né, para que elas sim possam atuar juntamente ali com os cooperados. E dessa parte de ESG, o que a gente tem visto muito são alguns focos, né? Então, tem um deles que é a questão de cumprir normas, né? Então, sejam normas ambientais, sociais, de governança, né? Normas e padrões gerais aí, né? Seja uma lei municipal, uma lei estadual, nacional e protocolos, né? De bons encaminhamentos, né? De boas condutas, né? Veio a palavra. E um outro ponto também que a gente tem visto muito são demandas de mercado, né? Empresas hoje, os grandes contratantes, e elas pedem muito isso, né? Então, junto ali com uma proposta comercial, ela fala assim: me manda aí o que você tem também de práticas ambientais, sociais, como que você está colocando o ESG em prática. Então isso vira, né, essas questões, assim, muitas vezes vira critério de desempate na hora de escolher ali um produto, um serviço, né, que nem é muito o negócio em si que a cooperativa está ali comercializando, mas questões, né, que rodeiam ali, que não é o centro, né, o foco, mas que impactam. Por quê? Porque os grandes contratantes hoje, eles querem saber se os fornecedores, se os parceiros também não têm problemas, né, não tem uma questão aí de impactos ambientais, impactos sociais, se tem uma gestão transparente, né. Então a gente tem visto muito isso no mercado. E o nosso papel aqui é como que as cooperativas podem e proporcionamos, né, cursos, treinamentos, diagnósticos, para ajudar mesmo a cooperativa a ter esse olhar, né, ter uma trilha. Então, como que a cooperativa pode ir seguindo e se capacitando para poder aplicar melhor. Bacana, muito bom. E você, Afonso, como que a gente faz isso com pouco recurso, cara? É difícil, né? É muito difícil. É um desafio, né? Mas eu trago aqui um pouquinho sobre a postura profissional, então, né, do dentista do cooperado com os seus funcionários, né, que foi mencionado como a mitigação de riscos trabalhistas, né, então seguir todas as leis, regulamentos, a questão de comunicação responsável, né, então ter uma comunicação clara, acordos, tanto da cooperativa com o cooperado, quanto do cooperado com a cooperativa também, e a questão do gerenciamento de riscos, né, que nós já comentamos, então o risco do resíduo, né, o resíduo correto, a questão trabalhista que já foi mencionada, os riscos legais, então, também, né, de contrato, de judicialização. Então, acho que eu trago mais essa questão desse gerenciamento de riscos que pode ser aplicado no dia a dia ali, se a gente seguir essas regras. Legal. E você, Jaque? O que eu quero falar para o cooperado é que ele tem uma estrutura que ele pode usufruir, que justamente é a área de GRC, é a cooperativa. Então, que ele busque, nós estamos disponíveis, todas essas práticas nós chamamos de governança clínica. Então, a governança clínica nós queremos aproximar, nós vamos inclusive, não vou dar aqui spoiler, né? Mas nós já fizemos agora, estamos fazendo planejamento estratégico, então a gente já montou inclusive um cronograma de pílulas de sabedoria, então dicas práticas seguras que a gente vai começar a compartilhar com a nossa rede nesse sentido de governança clínica, porque é isso que a gente quer mesmo, ajudar que cada dentista lá sozinho no seu consultório, ele possa se estruturar, que ele possa se organizar de forma que a imagem dele enquanto um negócio, enquanto um profissional bem-sucedido, que isso possa reverter para ele negócios cada vez maiores, sucesso ali no seu consultório. Então, é isso que a gente quer contribuir. Muito legal. E desmistificar um pouquinho também o ESG, né? Sim. Muita gente acha que é só burocracia, Sim, mas não é uma burocracia, é uma camada de proteção, né? sim. Você vai se assegurando ali no dia a dia. Dia a dia. Na verdade, é como quase que desenvolver um processo operacional padrão. Isso, famoso E a gente vê hoje até em mídias, né, o pessoal falando muito sobre É verdade. ter isso nos próprios consultórios, né? Sim. E realmente acho que é um caminho sem volta, né? Por isso que a gente está falando hoje aqui também, Sim. né? Para a gente poder orientar e para poder abraçar, né, essa causa
né, junto com o dentista no consultório, junto com toda a rede, toda a odontologia de forma geral, né. E a conversa tá muito boa, né, mas sabe que chega aquele momento do final, né. E o momento do final, né, nós intitulamos a dica de ouro aqui, Sim. né. E no último episódio nós falamos da dica dente de ouro, né, olha lá. Então, eu Uma queria boa começar conexão. uma boa conexão, né. E eu queria pedir essa dica de ouro para vocês, né, para que a gente pudesse, deixar um gostinho de quero mais, né, poder fazer, quem sabe, né, um outro episódio, aprofundar um pouco mais sobre isso, sempre é muito importante a gente tá, falando de temas que o dentista não está habituado no consultório, né. E queria começar pelo Lalá. Qual que é a sua dica dente de ouro, Lalá? O que a gente indica, né, é viver o cooperativismo, né, de uma forma geral aí. Eu acho que, né, o dentista, né, que ele é um cooperado, ele tem uma estrutura, né, no caso aí de vocês, Campinas, a gente sabe, né, acompanha um trabalho, é muito legal, é bem profissionalizado, né, no sentido de ter tudo organizado, de ter uma estrutura. Então o que eu indico é isso, vamos cooperar, né. Use e abuse da cooperativa, né. Isso, exatamente. É isso. Aqui, né, a gente também está aqui para dar esporte, talvez não diretamente para o cooperado, mas É, mas a gente pode até, solidificar umas parcerias aí, trazer você para falar direto para o cooperado também, que com certeza. é muito importante, né, essa aproximação também, porque às vezes o cooperado também fala: "Ah, mas o Sescop, o CB, o SESC, e o que é tudo isso?", né. Então a gente tem que aproximar mesmo, né, tirar os abismos, né, de É. entendimento, né. Você, Bruna, tá na minha frente. Bom, como o tema, né, é ESG, a minha dica dente de ouro, ela vai ser que o ESG, ele começa com organização e coerência. Então, quando você ali, enquanto profissional, quer passar uma imagem mais assertiva, leva também, né, os atendimentos, no caso da Uniodonto Campinas, então você leva o nome da Uniodonto Campinas também, o nome do sistema. Então, assim, começar um pouco no dia a dia, com organização. Você facilita tanto para você como profissional, facilita até mesmo, sei lá, possíveis rendimentos do seu consultório e para o sistema como um todo, né. Então um pouquinho cada dia bem feito, no final tem um processo redondinho. É Ótimo. isso aí. Legal. Você, Afonso? O que eu trago aqui é a qualidade e a biossegurança não são burocracia. Então, eles são uma segurança adicional, tanto para o profissional como para o paciente. Então, o dentista investindo nisso, né, na qualidade, da biossegurança, essa mitigação de riscos que a gente comentou aqui hoje, ele vai estar gerando uma segurança tanto para ele, como profissional, quanto para o paciente, né, em compensação para a cooperativa como um todo. Então, todos conseguem crescer com esse aspecto da qualidade, da biossegurança e gerenciamento de riscos. E você, Jaque, qual que é a sua dica? A minha dica é para ele abrir a mente no sentido de, se despir de várias convicções que a gente ouve hoje, né, que é muito comum. A primeira delas é que governança engessa. Então, isso vai burocratizar, isso não. A governança, ela organiza, e tudo que é organizado, ele contribui para a evolução, para a eficiência dos seus processos, e principalmente para você tirar eu acho que atrapalhou muito o tema, não sei se ela lá concorda comigo, o ESG ele foi muito para um lado político, né, e eu acho que as pessoas criaram um pouco de implicância com isso quando politizaram. Eu não tenho como politizar o meio ambiente. O ambiente, ele impacta e é impactado por todo mundo, independente de qual a sua convicção, Exato. né? O social, ele é de responsabilidade de todos nós, né? E a governança, ela faz parte da minha vida enquanto família, o quanto que eu organizo, né? A minha vida em família, assim como ela não poderia deixar de fazer parte da minha vida profissional. Então, ele abrir a mente e olhar para esses temas como parte fundamental, e não um acréscimo, mas uma parte da vida de todo mundo. Bacana, agora chegou a minha vez de dar uma dica, né. Dica dente de ouro. Sigam esse povo aqui, para esse povo
Sabe muito, gente. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, né? Faça, né, um pedido, né, ali um pouquinho mais formal ali Sim. no relacionamento nosso com o cooperado e que nós vamos atender você. Nós vamos te ajudar a fazer essa questão do ESG acontecer dentro do seu consultório. Posso deixar nosso e-mail aqui? Pode deixar no nosso e-mail, tá aqui embaixo, ó. Isso. Esse aqui, ó. grc@uniodontocampinas.com.br. Mande para cá a sua dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. Porque esse time é muito forte, é muito bom, né? E queria agradecer vocês pela presença hoje aqui, né? Por estar, né, disponibilizando esse tempo, né, Lala? É muito bom a gente estar junto e estar reforçando laços de cooperativismo. Isso é impressionante, né? Quando eu mandei para você uma mensagem semana passada, você já falou, não, olha, eu tô lá, tô dentro, né? Então, realmente, a gente sente essa força mesmo de estar junto e realmente eu só tenho a agradecer você e a todos vocês aqui também, tá bom? Isso. Acabamos nosso episódio, né? Ah, que pena, né? Mas é importante que você, cooperado, compartilhe com seus amigos, né? Invista nisso no seu consultório e nos siga nas redes sociais, tanto nas plataformas de som, né? Como YouTube, enfim, todas essas plataformas nós estamos sendo divulgados aí por nossa equipe, tá bom? Grande abraço a todos, até breve.